Saber muitas das vezes é pior do que você nunca ter conhecimento de nada. Cara, eu quero te contar duas histórias. A primeira história é de uma pessoa em que, por 3 anos, ela foi aprendendo diversas coisas. Ela estudava muito, então ela comprava cursos, livros. E quando ela pegava um novo conceito, ela estava sempre buscando uma nova fonte de renda. E aí ela pegava vários conceitos, aprendia, cara, como que eu posso aplicar isso? Porque essa pessoa, ela não queria ficar no trabalho dela para sempre. Então ela queria uma nova fonte de renda. Ela começava a aprender. Quando ela aprendia uma nova coisa, ela falava assim, beleza, agora tenho conhecimento suficiente. Mas chegava na hora de aplicar, ela falava, cara, mas ainda tem algumas coisas que eu não sei. É melhor eu aprender mais um pouco. Então ela ia lá, lia mais um livro, fazia mais um curso. E foi fazendo isso durante 3 anos. Tem uma segunda pessoa, uma segunda história, em que uma outra pessoa, em algo parecido, optou por fazer uma nova coisa. Então ela falou, cara, eu acho que fazer essa nova atividade vai ser legal, vai trazer a renda que eu preciso. Ela comprou um material, ela comprou um curso, começou a aprender, começou a se desenvolver. Acabou, por situações da vida, atrasando esse curso, enfim, terminou o curso. Legal, ela tem o conhecimento. Não constante a isso, ela foi juntar todos os requisitos necessários para aplicar aquilo que ela tinha visto. Então ela começou a juntar dinheiro, ela começou a estruturar as questões de vida dela, juntou o dinheiro. Então agora ela tem o dinheiro, ela tem o conhecimento necessário, ela sabe como fazer, ela está tudo pronto. Mas uma coisa que une a essas duas pessoas é que nada aconteceu. E esse é um dilema que acontece com muita gente. A gente entende, a gente estuda, a gente se aprofunda, mas a gente não pratica. O nosso cérebro ele tem uma capacidade muito boa de nos dar prazer quando a gente aprende uma coisa nova. Isso é bem legal. E aí, muitas das vezes, a gente se acostuma com esse prazer. E a gente passa a não querer a dor de fazer alguma coisa, porque fazer vai dar trabalho. O fazer, você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Então, você vai ter alguns erros, você muitas vezes vai sentir que não aprendeu direito. Então, isso dá uma dor. Essa dor vai impedir você ou melhor, vai te dar uma sensação ruim. E muitas das pessoas, elas se acomodam e elas gostam de viver somente com esse prazer, que é o prazer do quê? Aprendi uma coisa nova. Essas duas pessoas que eu contei para você, uma pessoa sou eu, outra pessoa é um rapaz que eu conversei hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, com ela. Eu, por muito tempo, quando eu me formei na Força Aérea, eu falei, eu quero sair. Eu comecei a aprender diversas coisas do que eu poderia fazer. Mais da metade de tudo que eu aprendi, eu nunca pratiquei. Nunca. Era sempre, eu aprendi muito programação, e aí eu falei, cara, eu posso tentar me aplicar para alguma coisa, né? Não, eu só preciso fazer mais uma coisa. Não, eu só preciso estruturar alguma coisa. Investimentos, mesma coisa. E é muito boa a sensação de você sentir que aprendeu uma coisa nova, de que você é bom em algo diferente, em que você consegue mais. Mas se aquilo não é praticado, na real, aquilo tem zero efeito na tua vida, como teve na minha. Quando eu aprendi a questão de imóveis de leilão, foi um caso raro em que eu caí na besteira de falar para o meu sócio. E aí ele me desafiou a praticar aquilo. Então, praticando aquilo, a gente comprou nosso primeiro imóvel. Eu lembro até hoje que eu cheguei e falei, Anthony, você sabia que dá pra gente comprar um imóvel de leilão pagando 5% de entrada? Aí ele, sério? Eu falei, sério? Ele, você sabe fazer? Eu falei, sei. Eu sabia, eu tinha estudado. Aí ele, então faz pra gente. Aí eu não tinha muito como dizer não. E foi eu que fiz. Eu pratiquei aquilo. Obviamente, a minha prática foi bem inferior ao conhecimento que eu achei que eu tinha. Mas ela trouxe um resultado prático na vida. E como todo resultado na vida prático, ele traz e transforma, porque daí vem efeitos de segunda ordem. Quando você começa a ter uma alimentação boa, muitas vezes o que você quer é emagrecer.
Mas muitas vezes o que acontece é você tem mais energia para fazer atividade física também. Isso é um efeito de segunda ordem. Aí você se sente melhor psicologicamente porque seu corpo está começando a ficar melhor. Então você passa a ter mais autoestima, então você faz mais coisas. Percebe? Efeitos de primeira, de segunda, de terceira ordem. Assim acontece também com o estudo. Então você estuda, legal. Só que quando você pratica, passa a ter outros efeitos além do que o resultado apenas esperar. Essa segunda pessoa que eu contei, e eu fiz questão de fazer esse vídeo nesse formato, porque eu até contei para ele, cara, isso é um paralelo muito parecido com o meu. Ele tem uma renda muito boa, gasta muito pouco, sobra muito dinheiro, ele já entende que, cara, ele precisa sair do trabalho normal, sabe, do CLT, de só viver do salário, e decidiu aprender sobre leilão de imóveis. E aí, legal. Aí ele aprendeu. Levou 2 anos, mas ele aprendeu. Aí ele falou, cara, eu vou começar a juntar os pré-requisitos. Eu vou começar ali a juntar uma grana. Aí ele juntou. E aí, faz 1 ano que ele está com esse dinheiro pronto para arrematar o imóvel. Ele está com o conhecimento pronto para arrematar o imóvel, mas ele não arremata nenhum imóvel. Por quê? Porque ele tem muito medo do edital. Aí ele precisa aprender mais uma coisa. Foi assim que ele me conheceu. Ele já tinha comprado um curso. Ele me conheceu através de outro curso. Vou aprender mais uma vez. Eu falei, cara, de verdade, você não precisa de um outro curso. Você precisa fazer. Você precisa dar o primeiro passo. E aí eu falei para ele, cara, já faz 2 anos que você aprendeu isso. De verdade, sabe o que vai acontecer? Você precisa fazer urgentemente. Você precisa praticar urgentemente esse conteúdo. Porque uma coisa que é certo que vai acontecer é que se você não praticar esse conteúdo, você vai arrumar uma nova coisa para fazer. O seu cérebro ele não vai querer ficar lidando com a dor de você não ter aplicado, de você ter falhado. Ele vai criar uma nova coisa para você fazer, um novo objetivo. Bom, então agora o meu jogo não é leilão de imóveis, o meu jogo agora vai ser, day trade. Vou usar só esse exemplo aleatório. Vou aprender day trade porque eu vou ver de day trade. Aí você vai estudar, vai se aplicar, vai fazer cursos, vai ler livros, vai se desenvolver, legal, pá. Vai passar alguns anos, nossa, eu sei fazer isso. Mas aí você também não vai aplicar. E aí quando você começar a sentir aquela dor de, cara, eu tenho um conhecimento que eu não aplico, o seu cérebro vai criar uma nova coisa. Essa é a situação normal de um sistema de dopamina em que o cérebro ele quer sentir prazer, ele não quer ser confrontado. A minha sugestão para você, que pode se enquadrar em algo parecido com isso, cara, faz o mais rápido possível. Não precisa ser perfeito. Os riscos sempre vão existir. Por mais que você saiba, você vai correr riscos. Mas eu quero te dizer que os riscos eles são totalmente controláveis. São riscos que você pode entender e mitigar. Muita gente tem medo do leilão de imóvel, que não, mas pode ter um risco, pode ter aquilo. Cara, o maior risco que pode existir é você pegar um imóvel em que ele tenha um processo que anule o leilão. Aí sabe o que você faz? Você lê o processo antes de você arrematar esse imóvel. E se ainda assim você perder esse imóvel porque você achou que o risco era calculado o suficiente, se você perder esse imóvel, vão te devolver o dinheiro. Percebe que mesmo com o risco, você ainda recebe de volta? Ou pior, você pode ter analisado o preço de um imóvel errado, você achou que valia 200 e na verdade ele não valia. Sabe o que pior pode acontecer? Você vender pelo preço que você pagou no leilão. Você pega todo o seu dinheiro de volta. Percebe que todo o risco ele é controlado? A maioria das desculpas que você dá para você mesmo não iniciar no processo são apenas desculpas. É só mais uma forma de você se justificar para que você não precise praticar. Para que você não precise colocar em prática esse conhecimento que você talvez já tenha, ou que talvez você esteja começando a ter. Minha sugestão para você, comece hoje. Edras, mas eu não sei nada ou sei muito pouco. Cara, eu vou te dar a maior antidesculpas que você pode ter. Um curso rápido. Aqui no link da descrição tem a jornada do arrematante. Em 3 horas você aprende a arrematar um imóvel de leilão. Tem mais do que isso, mas o que necessita para arrematar um imóvel de leilão são essas 3 horas. Sabe por que ele é tão bom? Porque ele não te coloca numa situação de fazer 20, 30, 40 horas de curso. Você vai pegar 3 horas. Em um dia você termina isso. E aí você tem 2 escolhas. Ou você começa a fazer, ou você inventa para você mesmo. É que eu preciso de mais conhecimento. Ele é todo prático. Sou eu preenchendo planilhas, fazendo na prática isso na tela. Essa é a ideia, essa é a sugestão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E que você saia desse
marasmo e dessa coisa parada de vou fazer na próxima vez. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!